A maioria dos casamentos, ela não acaba por falta de amor, mas sim por falta de ação, e eu vou te mostrar aqui. Fica comigo até o final. Eu sou o Anderson e esse é o canal Coisa de Crente, que vai te ensinar a Bíblia de um jeito diferente. Eu quero começar o estudo de hoje falando com você sobre casamento, e a gente não pode partir de outro ponto senão de Gênesis capítulo 2. E por que a gente vai abrir em Gênesis capítulo 2, versículo 24? Para a gente analisar o que é de fato o propósito de Deus para o casamento, nós vamos olhar para a proposta de casamento antes da queda. Como em Gênesis 3 nós temos a queda do homem a partir do pecado, nós vamos olhar então para um contexto anterior, a ordem de Deus para o casamento. Em Gênesis 2:24 então vai dizer: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, qual é o primeiro ponto aqui? Nós precisamos olhar para três verbos que constroem esse relato. É deixar, unir e tornar. Esses são os três verbos que vão nortear a proposta de casamento. O primeiro deles é deixar. Então, para a gente poder construir uma nova família, eu preciso deixar. É um processo de emancipação da antiga família. E deixar aqui não é abandonar, porque Êxodo 20, versículo 12, continua valendo. Por que continua valendo? Porque Êxodo 20, versículo 12, vai dizer que nós precisamos honrar os nossos pais. E a gente não vai deixar de honrar, mas a gente vai mudar o propósito, a gente vai mudar a proposta. É como se a gente mudasse o centro de gravidade. Agora, as minhas inclinações não são mais para aquela minha família antiga, são para minha nova família a partir dessa união. Então, primeiro verbo que você precisa anotar dentro do seu estudo é deixar. Quando a gente olha para o deixar, a aplicação prática dele vai ser com uma proposta de independência. Independência emocional, independência financeira, independência decisória. Agora, as decisões não são mais terceirizadas com a sua mãe, com o seu pai ou por seu sogro, sua sogra. Não, agora você deixa eles para que possa ter o espaço para se unir. Jesus ele cita, inclusive, em Mateus 19, do 5 ao 6, Jesus vai citar essa mesma proposta, dizendo, citando Gênesis 2:24, dizendo que a intenção ali é combater a banalização do divórcio. Olha, agora aquela família lá ocupa um lugar de carinho, mas o centro e a proposta é essa família que nós estamos construindo a partir daqui. O segundo ponto que a gente vai lidar aqui no nosso estudo hoje é a palavra unir. Quando a gente fala de unir, a proposta aqui é colar algo firmemente. Ele não se trata de um sentimento passageiro, ou seja, não é aquela paixão arrebatadora que me leva a gostar de alguém e depois ela passa. Não, é uma decisão dia após dia. A gente tem dois versículos que a gente pode usar aqui para auxiliar o nosso processo, em Eclesiastes 4:12. Provérbios 8:22 diz: quem encontra uma esposa encontrou algo excelente. E Eclesiastes 4:12, que é muito conhecido, o cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. Ou seja, para mostrar que a ideia dessa cola, essa união, vem do próprio Deus, né? O de 3 dobras, Deus está junto e isso não vai quebrar. O amor no casamento não é aquele frio na barriga, aquele arrepio, mas é um compromisso muito mais sério. É perdoar a ofensa, é servir quando o outro está cansado, ele vai muito além. Inclusive aqui trazer um mito. Eu queria inclusive aqui trazer um mito sobre a alma gêmea. O que é o mito da alma gêmea? A origem dele, né? A gente diz às vezes que a gente está procurando a nossa alma gêmea e tal. Mas a alma gêmea ou a metade da laranja é a proposta de dois seres que não são inteiros, que eles não têm completude sozinhos e precisam um do outro para se conectar. E isso é um mito. Por quê? Eu não sou insuficiente. Aquilo que eu preciso para me completar não é de outra pessoa. Eu preciso de Deus. Eu não preciso de uma alma gêmea para ser completo. Eu preciso de Jesus Cristo. Jesus Cristo é quem me faz completo. Qual é o problema? Esse conceito ele é visto
primeiramente em Platão, né? Ele tem uma obra que se chama O Banquete de Platão, e ele fala sobre essa. O que, que é isso? Segundo o mito, seres eram inicialmente seres esféricos, com 4 braços, 4 pernas, 2 faces e uma única cabeça, e eram poderosos e desafiaram os deuses. Então Zeus, para punir eles, diminui a força deles, cortando eles ao meio. Então nós teríamos que achar a nossa alma gêmea. Então você, como cristão, está usando conceitos platonistas, filosóficos, para definir a sua vida amorosa. Meu Deus do céu. Bom, o que acontece quando o outro é a minha metade? Eu coloco sobre o outro uma carga messiânica. Ele não tem a capacidade de me completar. Não, ele não tem. Nós temos uma função, uma proposta que eu sou completo somente em Deus. Quando eu olho Gênesis capítulo 3, Deus não me cortou ao meio em relação ao outro ser humano, mas ele gerou uma separação vertical e não horizontal. Por mais que os nossos relacionamentos verticalmente são prejudicados pelo pecado, nós temos que entender que não é essa relação que o casamento vai construir. Eu sou completo sozinho, Deus vem, me santifica e eu me uno a um outro processo, uma outra pessoa inteira, e nós dois, de uma forma sobrenatural, formamos um só. Então, o casamento não é a união de dois meios para formar um, mas a união de dois inteiros que decidem glorificar a Deus juntos, tá? Então não tem metade da laranja, não tem alma gêmea, nós somos seres completos em Cristo. E aí então nos unimos e nos tornamos um, ok? A terceira proposta é quando a gente fala de uma só carne. O terceiro verbo é tornar, tornar uma só carne. Então, não é perder a minha individualidade, mas é alinhar os nossos conceitos e os nossos propósitos. Nós estamos caminhando juntos e agora temos juntos um propósito. Envolve intimidade física, espiritual, emocional. Eu quero olhar com você 1 Coríntios, capítulo 7, que diz assim, 1 Coríntios 7, 3 e 4, tá? O marido concede à esposa o que ela é devido e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido, e também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Então, existe uma reciprocidade entre um e outro. Ela é minha e eu sou dela. Não é eu sou dela e ponto final. Não, é uma reciprocidade que existe aqui. E aonde vai culminar isso? Efésios 5, 31 e 32 diz que o casamento é um outdoor para a igreja. Porque ele aponta para Cristo e a igreja. O nosso casamento se torna um outdoor a respeito da relação de Cristo e a igreja. Se o meu relacionamento, se o meu casamento é fracassado, então eu estou mostrando para as pessoas que a relação de Cristo com a igreja é uma relação falha e fracassada. Você compartilha as mesmas coisas, você compartilha a conta bancária, os boletos, a cama, a missão. Então, o que acontece? O legalismo ele vai criar algumas regras que são sufocantes, mas o evangelho cria uma unidade que liberta, porque nós caminhamos juntos, nós somos um time. São dois indivíduos completos em si mesmo, que agora se tornam um em Cristo, com o mesmo propósito e tudo mais. Agora, a ideia com esse entendimento é que você deixe tudo o que ficou para trás e cole no seu cônjuge. Você se una, porque a proposta de unir é colar firmemente. Você agora, junto com o seu cônjuge, vai formar uma equipe. Dois completos, inteiros, se tornando um. E um para a glória de Cristo. Agora, se esse conteúdo te ajudou a entender a Bíblia de uma forma mais clara, eu quero que você se inscreva aqui no canal, acompanhe os nossos novos vídeos e manda agora no WhatsApp do grupo da sua igreja, do grupo de casais da sua igreja, para que eles possam entender isso também. Deus te abençoe.